Sabe aquela história que a gente aprende na escola? Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, levanta a espada e grita independência ou morte. É uma cena bonita, né? Quase cinematográfica. Mas e se a história real por trás dessa imagem for muito mais violenta e complicada? Pois é, a pergunta que fica é essa. Será que o Brasil nasceu assim, num único grito, num único dia? Foi um processo tão limpo, tão simples, sem derramamento de sangue, como essa cena famosa faz parecer? A resposta é um categórico não. A verdade é que a independência do Brasil não foi declarada, ela foi conquistada a ferro e fogo. Foi um processo longo, sangrento, que se espalhou por um território gigantesco e envolveu gente de todo tipo, por anos a fio. Ok, então vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a unidade do Brasil não era algo garantido. Pelo contrário, ela teve que ser imposta, conquistada em batalhas bem reais. A luta não ficou só em São Paulo e no Rio de Janeiro, de jeito nenhum. Olha só, na Bahia, a guerra foi pesada, com uma participação popular enorme, que só conseguiu expulsar os portugueses em 2 de julho de 1823, quase um ano depois do famoso grito. Lá no norte, províncias como Grão-Pará e Maranhão não queriam fazer parte do Império e tiveram que ser dominadas à força. E no sul, a província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, bom, essa nunca aceitou de verdade fazer parte do Brasil. E quem estava lutando nessas guerras não era só a elite, não. A verdade é que gente pobre, pessoas escravizadas, libertos, todo mundo pegou em armas, muitos acreditando que a independência do país poderia significar também a sua própria liberdade. Um exemplo incrível é o de Maria Quitéria, uma mulher que se vestiu de homem para poder lutar no exército lá na Bahia. Isso mostra a força desse envolvimento popular. E depois de toda essa guerra, de todo esse sangue derramado, qual foi o preço da paz? Bom, acredite se quiser, o preço foi literal. Em 1825, o Brasil teve que pagar a Portugal 2 milhões de libras esterlinas para ter a sua independência reconhecida oficialmente. Uma dívida gigantesca que, ironicamente, foi financiada com um empréstimo da Inglaterra. Certo, a independência foi conquistada. O país era teoricamente livre. Mas agora vinha outro desafio gigantesco: como governar essa nação imensa e cheia de conflitos? A resposta de Dom Pedro I foi clara: centralização total e mão de ferro. E a primeira grande prova de força veio rapidinho, em 1823. A Assembleia Constituinte, que estava escrevendo a primeira Constituição do Brasil, ousou propor limites ao poder do imperador. A reação dele foi imediata e brutal. Ele simplesmente mandou fechar a Assembleia, no episódio que ficou conhecido como a Noite da Agonia. O recado era claro: quem mandava era ele. E para consolidar esse poder todo, Dom Pedro I não usou a Constituição que a Assembleia estava criando. Ele impôs a própria Constituição em 1824. E a grande carta na manga desse documento era uma invenção bem brasileira: o poder moderador. Na prática, era um quarto poder, só do imperador, que colocava ele acima de todos os outros. Ou seja, a palavra final era sempre dele. É claro que essa concentração de poder não ia ser aceita de braços cruzados. A reação foi imediata, principalmente lá no Nordeste, com a Confederação do Equador. Era uma revolta que queria uma república, com mais autonomia para as províncias. Mas a resposta do Império foi uma repressão violentíssima. No fim das contas, o autoritarismo de Dom Pedro I ficou insustentável. Ele abdicou do trono em 1831 e o que veio depois foi talvez o período mais caótico da nossa história, o chamado período regencial. Foi uma época em que o Brasil esteve a um passo de se desintegrar por completo. Dá uma olhada nessa linha do tempo, é impressionante. Durante a década de 1830 e o comecinho de 1840, o Brasil era um barril de pólvora. O país estava em um estado de quase guerra civil permanente. Revoltas gigantescas explodindo uma atrás da outra, muitas vezes ao mesmo tempo, em todos os cantos do território. E o mais interessante é que cada uma dessas guerras tinha uma cara diferente. A cabanagem, no Pará, foi uma das mais populares, com pobres, indígenas e mestiços lutando por terra e por uma vida melhor. A revolta dos malês, na Bahia, foi um levante de africanos muçulmanos escravizados lutando por liberdade. Já a Guerra dos Farrapos, no sul, foi liderada pela elite dos fazendeiros que estava revoltada com os altos impostos. Eram vários Brasis diferentes em guerra ao mesmo tempo. E por trás de todo esse caos havia uma grande briga política. De um lado, os liberais,
que defendiam mais autonomia, mais poder para as províncias. Do outro, os conservadores, que queriam um poder central forte, no Rio de Janeiro, para manter a ordem e a unidade do Brasil a qualquer custo. Essa tensão era o combustível para quase todos os conflitos da época. Para tentar apagar esse incêndio todo, a elite política da época deu um jeito que ficou conhecido como golpe da maioridade. Eles anteciparam a coroação de Dom Pedro II, que se tornou imperador com apenas 14 anos de idade. Era o início da segunda e mais longa fase do Império, uma tentativa de trazer estabilidade de volta ao país. E Dom Pedro II se mostrou um verdadeiro malabarista político. Ele governou com um sistema muito particular, que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Na prática, era o imperador quem dava as cartas, escolhendo quem ia governar. Ele ficava trocando, botava um pouco os liberais no poder, um pouco os conservadores, e com isso mantinha todo mundo mais ou menos satisfeito e evitava novas rebeliões. Mas claro, essa engenhoca política toda precisava de muito dinheiro para se sustentar. E esse dinheiro vinha basicamente de um único lugar, das gigantescas plantações de café. O café se tornou o grande motor da economia brasileira e foi o que financiou essa longa fase de estabilidade do Segundo Reinado. Só que esse mundo do café tinha duas caras bem diferentes. No Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo, a riqueza era construída com base no trabalho de milhares de pessoas escravizadas. Já no Oeste Paulista, uma nova fronteira do café se abria, usando cada vez mais a mão de obra de imigrantes europeus. Eram dois mundos, o Brasil antigo e um Brasil que começava a se modernizar, convivendo e entrando em choque. Só que essa estabilidade toda tinha um custo social altíssimo. Ela foi construída sobre uma base bem frágil. A Lei de Terras de 1850, por exemplo, fez com que a terra ficasse ainda mais concentrada nas mãos de poucos. E, ao mesmo tempo, a base de tudo isso, a escravidão, estava sendo cada vez mais questionada pelo movimento abolicionista. Eram rachaduras muito profundas nos alicerces do Império. E isso tudo nos leva à pergunta final. Sim, o Segundo Reinado trouxe estabilidade, trouxe ordem depois de décadas de caos. Mas essa ordem foi construída sobre a exclusão da maior parte da população e sobre a manutenção da escravidão até quase o fim do século. Então, a estabilidade foi alcançada. Mas a gente precisa sempre se perguntar: estabilidade para quem e a que custo?